Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a crise da Primeira República. Primeira República, de onde veio? Para onde vai? Causa câncer? Sim. Bem, Arthur Bernardes. Como eu falei com vocês na aula anterior, o Arthur Bernardes ele já teve uma dificuldade antes mesmo de assumir, né? Porque nós tivemos o movimento dos 18 do Forte, Eduardo Gomes, né? Sobrevivente e dando origem ao nosso brigadeiro. Nós tivemos ainda o episódio das cartas falsas. Cara, naquele período, nossa senhora, ainda bem que hoje não existe mais isso, mas naquele período, alguns jornais tinham assim um péssimo hábito de noticiar situações falsas. Nós chamávamos lá naquele período, lá na Primeira República, de fake news. Graças a Deus, isso não existe mais, tá? Porque se existisse, seria muito, muito ruim. Já pensou você ser torpedeado por informações falsas? O Arthur Bernardes sofreu também com isso, tá? Por quê? Surgiram um monte de cartas que, teoricamente, haviam sido escritas pelo Arthur Bernardes ofendendo o Hermes da Fonseca. O Marechal Hermes da Fonseca foi presidente do Brasil, numa ideia de incitar o exército para acabar com Arthur Bernardes. Mas o Arthur conseguiu reverter essa situação. Beleza? Não foi fácil, mas conseguiu. E aí, como eu estava falando com vocês, a coluna Prestes talvez foi assim, um episódio bem marcante aí da administração do Arthur Bernardes, que foi, ó, uma bosta, aquele cocô enorme que não desce na primeira água, não desce na segunda, você começa a ficar desesperado, você lá mete a mão, quebra o bicho para ver se ele desce, desse jeito. A coluna Prestes, então, né, ela percorreu, né, do sul ao nordeste brasileiro, enfrentando fazendeiros, enfrentando, né, o governo, sem sofrer derrotas. Beleza? O Luiz Carlos Prestes e a coluna só foram desarticulados, né, no governo do Washington Luiz, e aí ele se exilou na Bolívia, onde ele teve contato com o socialismo, e quando ele voltou, pós-Revolução de 30, ele voltou defendendo essas ideias aí para o Brasil. Nós vamos falar sobre isso lá na Era Vargas. Bem, prosseguindo, né, se alguém tiver alguma dúvida, fala aí, tá bom? De boa. Prosseguindo, aí nós temos mais ou menos o percurso, né, da coluna Prestes, né, do Luiz Carlos Prestes, saíram lá da região do Rio Grande do Sul e foram percorrendo aí o interior, chegando ao Nordeste, tá, até conseguir alcançar a região da Bolívia, já no governo do compadre Washington. Tranquilos? Grande figura, belo bigode, né, um homão da porra. Aí nós temos mais uma imagem referente à coluna Prestes, né? E a coluna Prestes, ela tem uma característica bem interessante. Ela ia passando pelas regiões e as pessoas começavam a segui-los, beleza? Por isso que o Luiz Carlos Prestes ganhou aí esse apelidinho de Cavaleiro da Esperança. As pessoas começavam a acreditar que o Brasil ia mudar, que ia ser uma coisa diferente, e iam junto da coluna, beleza? Então, eles avançaram, cresceram e foram vitoriosos em praticamente todas as batalhas. Nós tivemos, inclusive, um episódio bem complexo. Lá no Ceará, o governador ele fez uma proposta a Virgulino Ferreira, o Lampião. E se ele acabasse com a coluna Prestes, ele receberia a patente de capitão. Virgulino não conseguiu alcançar esse objetivo, o governador, obviamente, não ia dar nada ao Lampião, né? A ideia é que os dois se matassem, mas o Lampião passou a carregar essa patente. Ele é capitão, porque, né, ele tentou aí, ele enfrentou a coluna Prestes. Bem, aqui nós temos mais algumas imagens do movimento. Eu acho essas imagens lindas, assim, né? Um momento bem bacana da história do Brasil que precisa ser melhor trabalhado pelos livros, pelos filmes e tudo. E aí entramos na questão do cangaço,
né? O Eric Hobsbawm, ele trabalhou a questão do cangaço, né, com um conceito de banditismo social. Tio, seu lindo, o que seria o banditismo social? Beleza, Matheus, vou tirar essa sua dúvida, meu lindo. Seria uma forma de criminalidade, mas por uma questão de classe. Era um grupo marginalizado, excluído, que, sem nenhuma outra oportunidade, acabou encontrando, né, no banditismo a forma de sobrevivência. Mas aí eu gostaria que vocês, né, esquecessem um pouquinho, como que eu posso dizer, o romantismo sobre a questão do cangaço, né, construído aí talvez por novelas, por historinhas fictícias, como se o movimento do cangaço fosse um movimento que fosse a nossa transubstanciação do movimento de Robin Hood, né? O cangaceiro, ele era o Robin Hood do Nordeste, porque ele retirava do rico para dar aos pobres. Não. Ele retirava do rico para ele próprio, o seu grupo, para sobreviver. Não existia essa ideia aí, né, de Robin Hood do sertão. Tá? Mas era um movimento que nós temos que entendê-lo como um movimento de banditismo social, uma questão, né, relacionada à exclusão que a região, que o clima, que as oligarquias propiciaram. Ok? Moço, até hoje o Nordeste só deu 3 grandes homens: Lampião na valentia, Padre Cícero na oração e Delmiro Gouveia no trabalho. Esses foram os 3 grandes homens, segundo o depoimento de um cidadão lá de Alagoas. Tá? Então, no imaginário coletivo, o Lampião ainda é e sempre será uma grande figura. Tem uma banda, tinha, né? Ainda existe a banda, mas o principal alicerce já faleceu, infelizmente, né? Na época era Chico Sainz e Nação Zumbi. Hoje vocês encontram ainda, né, produção da Nação Zumbi. O Chico Sainz, nessa época que ele estava com Nação Zumbi, ele produziu muita coisa boa. Tá? Depois vale a pena vocês usarem o Spotify de vocês, o Amazon Music, o Google, o Discman, o vinil, o que vocês tiverem para ouvir Chico Sainz e Nação Zumbi. Porque várias das músicas, vários daqueles poemas, vou falar dessa forma porque são lindas, fazem referência ao cangaço, à vida do nordestino, a essa situação, beleza? Na próxima aula, né, eu vou selecionar uma musiquinha do Chico Sainz e Nação Zumbi para vocês ouvirem pelo menos um trechinho para entender o que eu estou dizendo, tá? É um movimento do Mangue Beat, beleza? Bem, depois desse meu momento, assim, voltando à minha infância, à minha juventude, quando eu ouvia Chico Sainz, nós temos também que entender que esse movimento, o movimento do cangaço, ele se desenvolveu muito durante a Primeira República e começou a se desarticular já na era Vargas, começou a enfraquecer, né? Lampião e o seu grupo sofreram uma emboscada, foram eliminados. Lembrando que Lampião, né, e Maria Bonita formaram aí um casal maravilhoso nessa fábula, nessa mentalidade coletiva nordestina, tá bom? Vocês hoje estão tão quietinhos, não estão falando nada. O que está rolando? Vocês estão tristes? Vocês estão assistindo a série Lúcifer agora, durante a aula de história, é isso? Imaginei. Eu não consegui assistir ainda, né? Mesmo porque quando eu estou acordado, o Vicente está acordado e não rola assistir isso com ele, né? Mas eu vou assistir. Lindos. Não a gente fica nessa correria, mas eu quero assistir. Nossa, eu tô numa vida muito doida, eu tô dando aula todo dia de manhã aqui. Aí eu tenho várias reuniões à tarde, e tem vezes que eu tô fazendo 2 reuniões ao mesmo tempo. Eu fico numa reunião no notebook e uma reunião no celular, né? Aí fico com um ano aqui no fone aqui. Cara, eu tô ficando malucaço. Mas o que a gente não faz para ficar rico, né?
Prosseguindo, esse fenômeno, o fenômeno do cangaço, né, foi um fenômeno típico do Nordeste. Ou seja, só existiu ali. Ah, eu quero discutir sobre o cangaço interior do Espírito Santo. Vá se ferrar! Cangaço, sertão nordestino. Um movimento daquela região, né, que foi concebido por conta de todas as situações, tanto do desenvolvimento histórico quanto com as questões geográficas, uma região seca, uma região complexa. Belezinha? Bem, nós temos aí então os jagunços, que pertenciam aos coronéis, e do outro lado, né, os cangaceiros, que serviam aos seus líderes, como, né, o Virgulino Ferreira, o nosso querido Lampião. Ok? Então, esses grupos se degladiavam, se enfrentavam nessa tentativa dos cangaceiros de sobreviver e dos fazendeiros de tentar defender as suas riquezas e as suas propriedades e principalmente a sua autoridade. Né? Estamos falando do coronelismo. Né? Então, uma das formas do coronel garantir os votos e garantir o controle da sua região era a autoridade, ou o autoritarismo, né? Melhor dizendo. Então, esses movimentos acabavam abalando um pouco essa imagem. Né? Uma outra referência que nós podemos pensar, né, já que a gente está em isolamento e vocês estão aí loucos para ler alguma coisa, o Alto da Compadecida faz algumas referências maravilhosas. Né? O livro, ele é muito melhor que o filme. Sempre assim, né? O livro sempre é melhor do que o filme. Mas o filme também é interessante, é legalzinho e tudo, mas o livro, né, ele é muito bom, né, o do Alto da Compadecida. Eu conheci esse livro quando eu ia fazer vestibular, que antigamente a gente era obrigado a ler algumas obras para o vestibular, e aí eu tive a sorte de uma das obras ser o Alto da Compadecida, né? Bem, prosseguindo, eu estou num saudosismo, né, lembrando da minha época de pré-vestibulando. Estudei em Viana, ô Matheus, no Marci de Noronha, beleza? Bem, então esse movimento ele foi sendo dissipado, foi sendo enfraquecido, tá? E aí durante a era Vargas ele praticamente foi extinto, belezinha? O processo do cangaço ele formou muito mais uma questão de um símbolo do que efetivamente uma mudança na realidade daquela população nordestina. Né? A população continua sendo reprimida, humilhada, sofrendo muito, mas ainda existe uma esperança por conta dessa ligação com o movimento do cangaço, né? Com um passado glorioso, vamos dizer assim. Então, nós temos aí uma fotografia do bando, né? Bem legal, né, gente? Cara, fico pensando como que seria presenciar esse momento. Rubens teve essa oportunidade, né? Eu não tive. E aí, em 38, né? Já Estado Novo, nós tivemos o grupo do Lampião sendo emboscado, né? E sendo eliminado. E como souvenir, troféu, as cabeças foram decepadas. Beleza? Então, nós tivemos o triste fim de Lampião e o seu grupo. Ok? Então, nesse processo, o cangaço acabou sendo extinto, mas na mentalidade coletiva ele existe, ele é uma forma de resistência. Tá? Na Rede Globo eles até criaram lá uma novela, uma série, eu vi isso na internet, sobre uma espécie de cangaço moderno, né? Uma coisa assim. Talvez eu estou equivocado porque eu não assisto, né? Mas eu vi na internet alguma coisa a esse respeito há um tempo atrás. Agora nós vamos falar do Washington Luiz. Mas antes de falar do compadre Washington, eu preciso ir no banheiro, preciso fazer o número 1.
Ai, voltei. Que alívio. Tá com uma vontade de fazer xixi. Lindos, futuro do Brasil, vem em mim. Aproveitar que vocês estão muito participativos hoje. Washington Luiz, grande fera, compadre Washington. Bem, Washington Luiz, ele seguiu um pouco a filosofia lá do Afonso Pena. Ué, como assim? Lembra do Afonso Pena? Govern... Gravando. Lembra do Afonso Pena? Governar é povoar. Mas para o compadre Washington, para povoar, precisa construir estradas. Grande fera. O padre Washington, presidente asfalto. Beleza? Ele fez um monte de estradas, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, Rio a Petrópolis, um monte de estradas. Ele fez tantas estradas que ele pensou assim: eu tenho que fazer um órgão para fiscalizar essas estradas e multar professores de história de forma equivocada. Vou criar a PRF, beleza? Então, foi criada a Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar essas estradas que foram construídas pelo Washington Luiz e para multar o professor de história, né, de uma forma muito equivocada, dizendo que eu fiz uma coisa que eu não fiz. Fiquei puto. Mas eu não recorri não, porque dizem que não dá certo, paguei. Mas eu tô puto, porque eu não fiz o que eles falaram lá. Fiz merda. Depois eu mostro para vocês. Bem, o Washington Luiz, ele fez um governo aí, né, de pacificação, porque o Arthur Bernardes, ele perseguiu os inimigos políticos. O Arthur Bernardes, ele estabeleceu um estado de sítio, ele governou em estado de sítio, bombardeou São Paulo, qualquer manifestação que acontecia, descia a borracha, porrada mesmo. Então, né, com esse processo de violência extrema do Arthur Bernardes, né, estado de sítio, prisões políticas, Washington Luiz pegou uma batata quente. E aí ele fez uma política de pacificação. Ele libertou os presos políticos, acabou com o estado de sítio, mandou asfalto para toda parte. Só que Washington Luiz, ele tinha uma pedra em seu caminho. Em seu caminho tinha uma pedra. A crise de 29. Senhores, a crise de 29 acabou com Washington. Por quê? Né? A crise de 29, crise de superprodução e de especulação nos Estados Unidos, acabou, né, provocando grandes impactos aqui no Brasil. Os norte-americanos, já nesse período, eram os grandes compradores de café brasileiro e, obviamente, pararam de comprar o nosso café. Nós tivemos uma crise econômica por conta disso, uma situação drástica, complicadíssima. Nem o convênio de Taubaté salvaria. E aí, chegamos, então, a um momento complexo. Washington Luiz entre a espada e a espada. Por quê? Nós tínhamos, então, um processo de sucessão, política do café com leite. Washington deveria indicar um candidato das Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada. Só que aí o Washington Luiz confabulou. Eu coloco esse mineiro, tomador de pinga e comedor de pão de queijo. Lá no Afonso Pena, eles já tentaram nos dar uma garfada. Vai que eles tentam novamente e concretizam isso. Complicado. Quem vai ajudar a aristocracia cafeeira de São Paulo? Não vai ter jeito, não. Vou indicar um paulista. Ele rompeu com a política do café com leite e, na sucessão, ele indicou Júlio Prestes. Jovens, futuro do Brasil. Imagina o mineiro arretado de brabo. O bicho ficou nervoso. Tomou pinga assim, a seco, nem fez cara feia. O Antônio Carlos de Andrada, ele acabou organizando, viabilizando com isso, né, a Aliança Liberal. Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba. Sul,
Sudeste e Nordeste. Retirou o nome dele, Antônio Carlos de Andrada, e colocou para presidente Getúlio Vargas e para vice João Pessoa, sobrinho do Epitácio Pessoa, que havia sido presidente do Brasil. O Partido Republicano Paulista, né, com o presidente, com o Washington Luiz, indicou, lembrem-se da política dos governadores, o toma lá da cá, eu te ajudo, você me ajuda, uma mão lava a outra e as duas lavam o bumbum. Indicou Júlio Prestes. Senhores, o ano de 1930 foi agitado, tá? Nós passávamos por um monte de crises, além da crise cafeeira, crise de abastecimento. A população estava extremamente insatisfeita. O Brasil estava a uma fagulha de uma revolução popular, elitista, mas ia acontecer uma revolução. O momento era tão conturbado, tão agitado, que os dois lados, o Partido Republicano Paulista e a Aliança Liberal, fizeram um acordo. O cabra que vencer vai ser o presidente. O grupo derrotado não vai, em hipótese alguma, questionar o pleito. Beleza? Beleza. E aí acontece o processo eleitoral. Roubaram demais. Quem? Os dois. A Aliança Liberal roubou onde podia roubar e o Partido Republicano também. Vocês terem a ideia, Getúlio Vargas, ele teve mais de 90% dos votos no Rio Grande do Sul. Mas, pô, o cara era gaúcho, mas não era unanimidade, pô. Pera aí. Existiam seus inimigos políticos. Mas a política do café com leite, o toma lá da cá, né, uma mão lava a outra, acabou vencendo. Né? Júlio Prestes venceu a eleição. Meus lindos, futuro do Brasil e adjacências. A situação se complicou. Houve o reconhecimento, porém, contudo, todavia, entretanto, como eu falei com vocês, o mundo dá voltas, o Brasil capota. O João Pessoa foi assassinado no dia 26 de julho de 1930, numa história que deveria virar uma novela na Globo, ou um filme na Record, ou nada no SBT. Na Band também não tem como. Já pensou aquele Neto falando sobre João Pessoa? Nossa, seria tosco. Bem, voltando aqui, uma história de amor, ódio e disputa política. Lá na Paraíba, João Pessoa tinha um grande inimigo, João Dantas. João Pessoa conseguiu articular com a polícia uma invasão à casa de João Dantas. Quando isso aconteceu, a polícia descobriu um monte de cartas que João Dantas trocava com a sua amante, uma poetisa da região. Futuro do Brasil. João Dantas, cabra macho, com aquilo roxo, foi tirar satisfação. Encontrou João Pessoa num restaurante, um boteco, e sentou o aço no João Pessoa. Sentou o aço. O segurança do João Pessoa ouviu, foi lá e sentou o aço no João Dantas. Os dois morreram. Mas, nos jornais da época, eles afirmavam o seguinte: João Pessoa foi morto pelo João Dantas, mas o João Dantas morreu de amor. Lindo isso, né? João Dantas morreu de amor. Não foi o tiro que ele tomou na cabeça, não. Que miou um monte espalhado, não. Foi o coração partido. Isso sim mata um homem. Beleza. O Brasil passava por um momento extremamente agitado, extremamente complexo. A população estava, assim, muito insatisfeita.
E a morte do João Pessoa caiu como uma luva para a Aliança Liberal. O tio dele, o Epitácio Pessoa, entrou numa depressão, uma solidão muito grande, teve um final de vida bem triste. Depois leiam sobre o final da vida do Epitácio Pessoa, ele ficou muito abalado com a morte do sobrinho. Mas beleza. O Antônio Carlos de Andrada estufou o peito, pegou um pedaço de queijo, uma pinga e disse: "Façamos a revolução antes que o povo a faça." Traduzindo, façamos a revolução, ou seja, vamos dar um golpe antes que a pobraiada tome o poder. Entenderam? Vamos dar um golpe antes que os pobres tomem o poder, porque senão nós ricos, ó, vamos nos dar de mal. Beleza? Eu fiz um gesto feio, desculpem. Eu estou muito empolgado. Belezinha? Jovens, com esse discurso, titio Getúlio Vargas vestiu a farda e marchou para o Rio de Janeiro. Ele retirou o Washington Luiz do poder e assumiu aí um governo provisório. Júlio Prestes foi impedido de assumir. Porque, segundo a Revolução de 30, o Partido Republicano Paulista eliminou João Pessoa. Fato curioso. Fato curioso. O Getúlio Vargas, ele havia participado do governo do Washington Luiz. Sério? Sim. Ele foi, um dos responsáveis pela reforma financeira feita pelo governo do Washington Luiz logo no início. O Getúlio Vargas só deixou o governo do Washington Luiz porque ele foi eleito governador, lá do Rio Grande do Sul. Você vê, política, uma hora amigo, outra hora inimigo. Então, o mesmo Getúlio Vargas que trabalhou com Washington Luiz acabou depondo Washington Luiz no início, de outubro de 1930. Outro fato importante e interessante, eu estou tomando minutos de vocês, desculpa. As eleições no Brasil acontecem no primeiro domingo de outubro em homenagem à Revolução de 30. Doideira, não? Bacana. Mudou minha vida saber disso. Apesar que esse ano as eleições não vão acontecer em outubro, por conta da pandemia, do isolamento. Deveríamos pensar, inclusive, num processo eleitoral para o ano que vem. Tá? Ser bem sincero e franco. Acho que a gente deveria pensar nisso para o ano que vem. Depois da vacina, depois de tudo resolvido. Porque é difícil fazer uma eleição sem aglomeração, principalmente no período da votação. Campanha também, porque... não, gente, dá para ver pela internet. Sim, beleza, você tem internet. Mas essa não é a realidade da maioria da população. Beleza? Mas, com isso, finalizamos a Revolução de 30 e a Primeira República. Alguma dúvida? Algum questionamento? Desespero, ódio no coração, ressentimento, mágoa? O tio fez um gesto feio? Pode falar, galera. Nada?